Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro, em que a gente vai continuar falando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos começar nosso encontro pedindo a ação do Espírito Santo, para que Deus possa, no nosso coração, despertar essa vontade de cada vez mais se aproximar, dessas verdades que nos são reveladas e que estão literalmente a nossa mão, para que possamos aprofundar a nossa fé e nosso amor em Cristo e na nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sinal da cruz, Estamos unidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos continuar, os nossos estudos e vamos falar então no terceiro dia ressuscitou dos mortos. E no Catecismo da Igreja a gente começa do 638, e vai terminar no 658. Então é menorzinho, é pequenininho, mas é bastante esclarecedor para a nossa fé. E a gente começa, eu vou começar lendo já uma frase, lá no 638, a segunda frase que fala, a ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Então é muito importante a gente perceber isso, que está lá no Novo Testamento, tem testemunho, então essa ressurreição de Jesus, junto com a sua crucificação, mas essa ressurreição é uma verdade central da nossa fé. E aí o Catecismo começa falando que essa ressurreição é um evento histórico, E aí ele fala assim, o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Esse é o 639, Aí ele fala, já São Paulo escreveu aos Coríntios pelo ano de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Isso está em 1 Coríntios 15, 3-4. Então aqui, o próprio São Paulo, que não estava naquela época, mas que recebeu essas informações dos primeiros ali, os primeiros cristãos, ele já testemunhava isso. Então, realmente é um fato histórico, Então, depois ele aqui, no 640, ele vem falar da importância do túmulo vazio, O sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das Santas Mulheres, em primeiro lugar, e em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava, lá em João 20, 2, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, João 26, viu e creu. Então, testemunho de que aquele sepulcro vazio era um sinal verdadeiro da ressurreição. E depois ele, aqui no Catecismo, ele fala sobre as aparições do ressuscitado, que apareceu para as mulheres, depois para Pedro e para os 12, e
diante disso tudo, né, até fala aqui, ó, Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes dele, e é baseado no testemunho dele que a comunidade exclama: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então foi pelo que Pedro viu e testemunhou, né, e falou, que a comunidade passa a enxergar, a acreditar naquilo, né? E depois, lá no 642 também, lá para a terceira frase, mais ou menos, ele fala assim: a fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, e na maioria dos casos vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo falava claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Então é importante a gente perceber isso, né? Que Jesus apareceu, pessoas viram, né? Pedro viu, os apóstolos, os 12, depois eles reunidos, eles viram, né, Jesus. E aí lá no 644, ele fala assim também: mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam. E tal como de fato lhes parece impossível, pensam estar vendo um espírito. Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Tomé conhecerá a mesma provação da dúvida. E quando da última aparição, na Galileia, contada por Mateus, alguns, porém, duvidaram. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Então aqui, o que o catecismo vem falar pra gente? Que não é só a fé, não é só a fé que levou eles a acreditarem que Jesus tinha ressuscitado, né? Claro que sobre a ação divina, ele fala aqui, sobre a ação da graça divina, mas da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. De Tomé ter visto as chagas, deles terem vivenciado alguns momentos ao partir do pão, né? Algumas coisas que foram acontecendo, mostrando Jesus se revelando ali, que eles foram crendo mesmo, né? Eu acredito, é Jesus ressuscitado, né? E é a ação divina, né? Despertando aquilo neles. Mas eles viram, de fato aconteceu. Isso é importante, né? E aí depois no 645 fala assim: Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os, com isso, a reconhecer que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus, ressuscitado, é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isso precisamente para suscitar-lhes a fé. Então, a gente vê que eles viam o corpo, né? Eles viram as chagas, era um corpo. Eles viram que não era só um espírito, era Jesus ressuscitado. Só que tinha um corpo diferente, tanto que alguns os discípulos de Emaús não o reconheceram, né? Então, algumas coisas ele poderia parecer diferente, porque era um corpo glorioso, mas era Jesus ressuscitado, era corpo, né? Ressuscitado.
Aí no 646 fala: a ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso da ressurreição que ele havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre, ordinária, pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Então não é a ressurreição que aconteceu como um milagre que ele fez com Lázaro, com a filha de Jairo. Não é uma ressurreição em que quem estava morto volta à vida e volta a viver normalmente, né? Uma vida ordinária, uma vida normal, uma vida que tinha antes, né? Toma de volta a vida, não. A vida de Jesus ressuscitado é uma vida nova, é uma vida gloriosa, né? É uma nova vida, né? Que surge através dessa ressurreição. Muito bonito, né? Depois, lá no 647, mas lá para baixo também, lá para a quarta frase mais ou menos, ele fala assim: como um evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. Então tem que ter uma fé aqui, um toque de fé aqui também, né? É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Está lá em Atos 13:31. Então Jesus aparece para quem tem fé. Ele aparece fisicamente, de corpo, né, mostrando o corpo glorioso, mas para quem tinha fé. Então é histórico, aconteceu, corpo de Cristo glorificado ali, mas precisa desse toque de fé. Ele apareceu para aqueles que tinham fé, para que testemunhassem essa fé da ressurreição, né? Depois o Catecismo vem falar aqui da ressurreição como obra da Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade que nunca se separa, né? Então lá no 648 também ele vem falar da ressurreição, né? Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou, Atos 2:24, Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo, na Trindade. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com o poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Está em Romanos 1:4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Então, é a Santíssima Trindade, né? Depois vocês leem que tem mais informações aqui também. Depois, o Catecismo vem falar do caráter, né, do sentido, do alcance salvífico da ressurreição, né, da ressurreição. E aí, lá no 652, ele fala assim: a ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas. Então, tudo que vinha falando lá desde o Antigo Testamento, né, a expressão das Escrituras estava se cumprindo as promessas. Aí ele fala no 653 que a verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição, né? Ele fala que ia ressuscitar, né? Ele até fala assim: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, né? Aquele nome que falava de Deus, né? Quem é Deus? Eu sou. Então,
ele revela aqui, né, confirmada essa divindade de Jesus. No 654 fala assim: há um duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Então, a morte, né? A crucificação, essa morte de Jesus, nos liberta do pecado. E ela está interligada com a ressurreição, porque a ressurreição nos traz essa nova vida. Então a gente não acredita num Deus que morre, né, apenas. É um Deus que morre pelos meus pecados, me salva, mas me dá uma nova vida. Uma vida de um Deus ressuscitado, né? Muito bonito também, né? E aí depois ele fala: esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Então ele nos convida a viver essa graça, né? Ele nos promete essa graça de quem morre com ele também vive essa ressurreição, né? Me emocionei. Depois, no 655, ele fala assim: a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Está em 1 Coríntios 15, 20, 22. Então é muito bonito isso, né? Essa nossa ressurreição futura. A gente acreditar nesse Deus que me promete essa vida gloriosa também, né? Que abre o céu para todos nós, porque através da sua morte e ressurreição, a gente já falava isso no encontro anterior, havia esse abismo, né? Mas Jesus, né, em sua divindade sendo Deus, vem unir, né? Vem ligar o céu e a terra e nos promete, e abre as portas do céu para todos nós, né? Então, que possamos, foi pequenininho, né, mas muito, vamos dizer assim, encorajador pra gente, né? É uma promessa muito bonita, em que a gente tenha certeza de que esse Deus, nós não acreditamos num Deus que apenas morreu, né? Que é morto. Nós acreditamos num Deus ressuscitado. É Jesus que morreu para me salvar, por amor a mim, mas que ressuscitou e promete essa ressurreição para a minha vida, para a minha eternidade junto dele, né? Então que possamos ter essa certeza, né? E pedir a Deus isso: Senhor, aumenta a minha fé, né? A informação, a sabedoria o Senhor está me dando, tem o catecismo, eu posso aprender, né, sobre isso, e aumenta a minha fé, para que eu possa cada vez mais amá-lo e desejar essa santidade, esse céu que o Senhor promete, né, para cada um de nós. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né, e nos conduza aí para essa santidade, nesse caminho de santidade. Amém? Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima.